6º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Uma realização do Tribunal de Contas de Santa Catarina e Atricom. Muito bem, nós teremos agora a nossa palestra 3, o uso das mídias sociais. E para presidir a mesa, nós chamamos ao palco o jornalista Rafael Martini. Boa tarde a todos. Vamos chamar ao palco o professor, advogado e o palestrante que gerou a grande expectativa, Ronaldo Lemos. O Ronaldo, ele é advogado, professor e pesquisador brasileiro, respeitado e reconhecido internacionalmente. Especialista em temas como tecnologia, mídia e propriedade intelectual. É professor da cadeira de Direito da Informática da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi nomeado professor visitante da Universidade de Colômbia em janeiro de 2017. É diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro e diretor do Creative Commons Brasil. É sócio do escritório Pereira Neto Macedo Advogados, coordenando a área de mídia e propriedade intelectual. Lemos foi um dos principais criadores do Marco Civil da Internet. Antes de passar a palavra ao nosso palestrante, gostaria de lembrar aos senhoras e senhores que vocês podem acompanhar a cobertura do nosso encontro pelo Twitter do Tribunal de Contas, @TCE_SC, pelo YouTube, as reportagens em vídeo que estão sendo produzidas no Tribunal de Contas de Santa Catarina. Após a palestra do Ronaldo, nós vamos interagir, abrindo para algumas perguntas. A diferença é que as perguntas poderão ser feitas por WhatsApp. O número que nós vamos colocar aqui na tela, basta os senhores adicionarem este número, identificando-se e mandam, e a gente vai conversando aqui para interagir por meio do WhatsApp do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que foi lançado recentemente. Com a palavra agora, Ronaldo. Obrigado. Bom, alô, boa tarde. Eu, primeiramente, queria agradecer o convite, é realmente um prazer estar aqui. Eu queria só te perguntar, faço a palestra ali de cima do púlpito? Fique à vontade. Tá bom. Será que tem um passador de slides ali? Eu vou lá pegar, então. Obrigado. Opa, excelente. Tá ótimo, obrigado. Vou fazer daqui, eu acho que fica mais fácil para a gente poder acompanhar. O tema da minha fala hoje é o impacto das tecnologias, incluindo mídias sociais, para as nossas vidas e especialmente também para atividades de governo e serviço público. Então, para começar, eu quero fazer um breve parênteses só para a gente entender um pouco a complexidade que é lidar com tecnologia no mundo de hoje. Esse que está na tela foi o primeiro diretor de uma empresa de tecnologia do planeta. Esse é o William Norton, que foi diretor da Western Union, que era uma empresa de telégrafos no século XIX. O telégrafo era a principal rede de comunicação naquele momento, e logo uma nova tecnologia surgiu, que era o telefone. Quando William Norton viu o surgimento do telefone, ele falou o seguinte: esse tal de telefone é um brinquedo que tem muitos defeitos para que possa ser considerado um meio sério de comunicação. Como a gente sabe, ele estava completamente errado. Até hoje a gente usa o telefone, né? Até hoje tem um par de fios de cobre chegando na casa de muitos de nós. Mais para frente, um outro diretor de empresa, nesse caso, esse que está na tela, chamado Ken Olsen, diretor da DEC, era Digital Electronic Computers, fazia aqueles computadores mainframes que ocupavam uma sala inteira, né? E o Ken Olsen, ele, quando viu o surgimento do computador pessoal, criado pela Apple, pelo Steve Jobs, disse a seguinte frase:
Não existe qualquer razão para que uma pessoa tenha um computador na sua casa. Bom, hoje nós temos computador no nosso bolso, né? O nosso celular hoje é muito mais poderoso que o computador que ocupava uma sala inteira, como o que ele fabricava nos anos 70. Então ele também estava completamente equivocado. Ainda mais recentemente, um outro diretor de empresa, esse que está na tela, foi diretor da Microsoft, chamado Steve Ballmer. Quando viu o surgimento do iPhone, falou o seguinte: não existe nenhuma chance de que o iPhone se torne um sucesso de mercado. E ainda enfatizou, nenhuma chance. Só por curiosidade, quem é que usa iPhone aqui nessa sala? Só para eu saber. Bom, acho que já dá para perceber que ele estava completamente equivocado. Aí você vai me perguntar, mas Ronaldo, por que eles erraram? Eram burros? Não, pelo contrário, eram algumas das pessoas mais bem capacitadas e com acesso à informação e conhecimento, e mesmo assim foram incapazes de enxergar o futuro tecnológico ali na frente. E a razão para isso é que, de fato, a tecnologia desencadeia processos complexos. Mais do que isso, há uma grande assimetria de informação. Tem gente que sabe o que está acontecendo de um lado e tem gente que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Deixa eu dar um exemplo sobre assimetria. Todo mundo usa o WhatsApp, mas quem aqui, por exemplo, usa o WeChat? Tem alguém aqui que é usuário do WeChat, além de mim? Se tiver, inclusive, me adiciona. Eu estou me sentindo solitário no WeChat. Acho que não tem. O WeChat é o WhatsApp chinês. Ele mudou completamente a sociedade na China, porque ele passou a integrar também outras funcionalidades. Ele integrou Uber, Facebook, Tinder e várias outras coisas num aplicativo só. E mais do que isso, ele integrou meios de pagamento. Hoje, todas as contas na China, se você vai comprar um café, você paga com o WeChat, usando um leitor no seu celular, a câmera do seu celular, para ler aquele código QR. Sabe aquele código quadradinho? Tipo um código de barra, só que quadrado. Então, na China hoje, não tem maquininha, né? Tudo que uma pessoa precisa para aceitar um pagamento é um código QR impresso. Eu estive em Xangai agora há pouco tempo e, andando pelas ruas de Xangai, eu notei que os moradores de rua da cidade carregam uma placa com o código QR deles, porque eles perceberam que não tem a menor chance deles receberem uma esmola ou um donativo em dinheiro. Ninguém carrega dinheiro. Então, o morador de rua carrega a placa, e você quer fazer uma doação para ele, você tira o celular e dá a esmola digitalmente. Mais do que isso, festa de casamento, na entrada, tem o código QR da noiva e o código da QR do noivo. E fica, inclusive, um placar, uma disputa para ver quem é que vai ganhar mais presente. O presente é dado com o celular ali na entrada da festa. E a outra coisa é que, em restaurante, o garçom usa um crachá com o código QR dele. Então, você dá a gorjeta na hora também com o celular. Então, isso mudou a sociedade chinesa, acabou com maquininhas, acabou com cartão de crédito e todos os pagamentos são feitos via celular. Isso vai chegar no Brasil? Vai. Vai demorar quanto tempo? 3 anos? 4 anos? A empresa que faz o WeChat acabou de comprar um pedaço do Nubank. Então, está chegando. Tem gente que sabe disso, tem gente que não sabe. Então, quem está apostando em maquininha, talvez não sabe que tenha algo ainda mais sofisticado que está por vir. Então, isso eu estou falando tudo só para mostrar que tem sim um componente de incerteza nesses processos tecnológicos. É difícil prever o futuro. E com essa constatação, eu fiz uma primeira análise aqui, que é justamente para a gente entender de onde viemos e para onde vamos do ponto de vista tecnológico. Então, de onde viemos? A internet, quando ela foi criada, ela era nada mais do que uma rede de computadores. Então, lá nos anos 60, o que era a internet? Era você conectar um computador ao outro, sem nem saber ao certo qual era a finalidade dessa conexão.
Nos anos 90, isso evoluiu de rede de computadores para uma rede de pessoas. A internet passou a virar um meio de comunicação. Então, você conectava não só uma máquina a outra, mas você conectava uma pessoa a outra. E conectar pessoas gera muito valor. Empresas como Facebook, WhatsApp e outras, que são empresas multibilionárias, geraram o valor que elas têm de mercado hoje conectando pessoas. Então, essa tendência de conectar pessoas ainda está entre nós. O que vem depois disso? Vem um fenômeno muito importante chamado internet das coisas. Se antes você conectava computador, depois pessoas, agora você está conectando objetos. Todo e qualquer objeto tende a se conectar à internet. Aí você vai me perguntar, mas Ronaldo, todo objeto, tipo uma cadeira, vai se conectar à internet? E eu vou te responder, sim, uma cadeira vai se conectar à internet. Aí você vai falar, mas para quê? Imagina só se você colocar um sensor em uma cadeira. De cara, ela vai ser capaz de contar quantas pessoas se sentaram nela naquele dia. Se você colocar um sensor de peso, como cada pessoa se movimenta de uma forma específica, ela vai ser capaz de contar não só quantas pessoas se sentaram, mas quem se sentou nela. Porque cada pessoa tem um peso, um jeito de se mexer. Então, conectar objetos à rede gera um valor inestimável. E a gente vai ter nuvens de objetos conectados. Objetos domésticos, televisão, mas também vai ter carro, infraestrutura da cidade, transporte público, usinas hidrelétricas. Tudo tende a se conectar na rede, porque é através da rede que a gente vai gerar mais valor, que a gente vai gerar mais utilidade para esses objetos. Esse ponto da internet das coisas faz com que haja uma previsão de que em 2020 já vai haver 26 bilhões de objetos conectados. E essa curva tende a crescer exponencialmente. Então, a gente está entrando no mundo da internet das coisas. Muitas empresas multibilionárias do futuro vão ser criadas conectando objetos à internet. Então, esse ponto é muito importante. O Brasil não está ficando para trás. O BNDES fez esse estudo Internet das Coisas, um plano de ação para o Brasil. Eu fui uma das pessoas que participou da redação do estudo, junto com a McKinsey e com o CPQD, e é um plano para os próximos anos, justamente para a gente não perder essa onda. Depois, quem tiver interesse em ter acesso ao estudo, com prazer eu posso compartilhar, mas está disponível também na página do BNDES, justamente como fazer o Brasil não perder essa onda de evolução tecnológica. E o que vem depois da internet das coisas? Vem algo muito importante. Vem a inteligência artificial, que pode ser traduzida como uma espécie de uma internet dos serviços. Não sei quantos de vocês viram a demonstração do Google de um robozinho de voz que liga para as pessoas marcando restaurante, cabeleireiro. Vocês viram isso? É quase inacreditável, né? Porque é uma voz robótica que conversa como uma pessoa normal, é impossível saber que é um robô, e você pode pedir, fala, marque cabeleireiro para mim na semana que vem. E ela vai lá e faz a marcação, liga para o lugar, conversa com a pessoa, etc. Então, os serviços vão cada vez mais ser digitalizados. Eu acho que esse ponto é muito importante. E a outra tendência que eu acho fundamental é o blockchain, né, que é uma tecnologia que está surgindo agora e que, para um país como o Brasil, e a gente vai falar disso daqui a pouco, tem um potencial muito grande de transformar serviços públicos, reduzir burocracia e dar transparência. Então, eu acho que esse ponto também é importante. Então, essas são as tendências que eu acredito que a gente tem que prestar atenção nesse momento do país. Isso me leva ao segundo ponto de discussão de hoje, que é justamente a gente entender o desafio da aceleração tecnológica e especialmente o desafio da aceleração tecnológica para o governo. E esse desafio, eu acho que é talvez o maior desafio que a gente tem no nosso país com relação à administração dos serviços públicos. Por quê?
Porque governo que não se digitaliza se torna obsoleto. Governo que não vira plataforma tecnológica deixa de ser governo. E eu acho que essa é a primeira hipótese que eu queria compartilhar com todos vocês. Todo governo terá de se converter em uma plataforma tecnológica. Governo que não usa tecnologia não conseguirá governar. É só lembrar que a origem da palavra cibernética vem do grego kybernetike, que significa governar. Então, governar vai ser uma atividade que a gente vai fazer cada vez mais em plataformas tecnológicas. Se a gente não fizer isso, o governo vai deixar de ser governo. Então, esse é o primeiro ponto. E há dois caminhos para transformar o governo em plataforma tecnológica. Um caminho simples e um caminho complexo. Deixa eu iniciar falando do caminho simples. O caminho simples é você colher a fruta mais fácil de ser colhida, né? Você utilizar a tecnologia que já existe para gerar o máximo de benefícios possíveis. Como fazer isso? Vou dar alguns exemplos que foram mapeados por uma cara amiga, que é uma professora americana, que é essa que está aqui na tela, que é a professora Susan Crawford, da Universidade de Harvard. E a Susan, ela escreveu um livro excelente, que eu recomendo a leitura a todos, chamado A Cidade Responsiva, que é esse que está na tela, onde ela cataloga como a tecnologia pode ser utilizada para melhorar os serviços públicos. Deixa eu dar alguns exemplos que ela traz no livro dela. E esses exemplos geralmente envolvem o uso de dados para o aperfeiçoamento do poder público. Essa aqui é o caminho simples. Vamos ver o que a Susan tem a dizer. Ela nos dá alguns exemplos. O primeiro diz respeito à cidade de Washington, nos Estados Unidos. Washington criou um serviço muito interessante chamado Atribua uma nota para Washington, gradedc.gov. Eles fizeram uma espécie de uma uberização dos serviços públicos. Toda vez que a gente pega um Uber, a gente dá uma nota para o motorista do Uber, certo? Se a nota do motorista cair abaixo de 4 estrelas, ele é automaticamente desconectado da plataforma, ele não pode mais prestar serviço. Então, aquilo faz com que o motorista queira manter um padrão de qualidade elevado. Imagine se a gente pudesse fazer a mesma coisa para o serviço público. E foi exatamente o que o Washington fez. O Washington criou um sistema em que toda vez que o cidadão utiliza um serviço público, ele dá uma nota para a qualidade do serviço que ele tomou. Ele recebe um SMS no celular dele, ou uma mensagem, e aí ele atribui a nota à qualidade do serviço. E essas notas são agregadas e é feita uma espécie de um boletim com essas notas publicado semanalmente. Como dá para ver ali, tem muitos departamentos da cidade de Washington com boas notas, né? Esse aqui tirou nota A, nota A, nota A, nota A, nota A. Esse aqui tirou um B+. Esse aqui está com nota ruim. Ele tirou um C+. Que departamento é esse? Departamento de Saúde, Department of Health. Então, se eu sou o administrador da cidade de Washington, os que estão indo bem, parabéns, posso até dar um bônus para os administradores. Agora, o que está indo mal, fica claríssimo do ponto de vista do cidadão e eu posso imediatamente tomar as ações necessárias. A tecnologia para fazer isso aqui é a tecnologia banal. O custo de fazer isso aqui é um custo minúsculo. Então, esse ponto é importante. Isso aqui é uma solução simples que é capaz de produzir grande impacto para a gestão pública. Vamos ver o que Chicago está fazendo. Chicago está usando internet das coisas. Eles estão usando sensores para criar uma espécie de monitoramento em tempo real da cidade. Com esse monitoramento, eles criam mapas vivos, né? Mapas que trazem estatísticas em tempo real. Então, por exemplo, você pode visualizar homicídios na cidade de Chicago.
Dá para ver aqui que homicídios estão concentrados em alguns bairros daquela cidade. Se eu sou o administrador público, o que eu faço? Eu mando a polícia ou faço programas de ação social naqueles bairros. Então, eu consigo visualizar o que está acontecendo. E não é só homicídios. Você pode, por exemplo, monitorar em tempo real, usando sensores, diabetes. Dá para ver que diabetes, inclusive, é muito mais democrático que homicídios, né? Está espalhado por muito mais bairros da cidade. E aí o que eu faço? Posso fazer campanhas de redução de consumo de refrigerante, posso mandar estoques de insulina para os postos de saúde e assim por diante. Posso medir outras coisas, posso medir buraco nas ruas. Também é outra coisa bem democrática. Dá para ver que tem buraco em todo lugar. Eles estão usando, inclusive, sensores automáticos para medir buraco já direto no carro. O carro trepida, ele fala, opa, aqui tem um buraco. E aí a prefeitura já vai automaticamente para reparar aquele buraco na rua. Ou você pode medir coisas até exóticas, como é o caso, por exemplo, de mordida de rato. Olha só o mapa de mordida de rato. Se você for a Chicago, nunca visite esse bairro, porque você vai poder, talvez, ser mordido com grande probabilidade por um rato naquele lugar. Então, é muito importante a gente ter esses dados, né? Porque isso aqui muda a administração pública. Para vocês terem uma ideia, Boston chegou a resolver tanto problema que eles criaram até uma aplicação poética. Eles criaram um mapa que usa sensores para medir o florescimento das cerejeiras da cidade. Então, você está andando lá na cidade de Boston e você pode ver exatamente no mapa os lugares onde as cerejeiras estão florescendo. É ótimo, né, para o turismo, para dar uma habitabilidade, mas isso aqui eu estou dizendo para vocês verem o poder desses sensores e como é que isso muda a percepção do lugar onde a gente mora. Então, essa é a solução que eu chamo de solução simples. Todas essas tecnologias aqui são simples, estão disponíveis, o custo de implementação é baixo, e isso poderia fazer uma diferença gigantesca. E aí eu vou para a terceira parte do que eu quero discutir hoje, que é pensar o caminho complexo. Se esse é o caminho simples, então qual é o caminho complexo para transformar serviços públicos em plataforma? E aí o caminho é exatamente esse, é você fazer com que o governo se torne uma plataforma tecnológica. E como fazer isso? Há alguns estudos de caso que vale a pena a gente prestar atenção. Um exemplo é que no Brasil hoje você precisa de 79 dias para abrir uma empresa de acordo com dados do Banco Mundial. Na Argentina, no Chile, no Uruguai, você precisa de um dia e a empresa é aberta pela internet e, no caso do Chile, o custo é gratuito. Você pode abrir empresa em um dia pela internet gratuitamente. Esse aqui é o site, por exemplo, do Tu Empresa en un Día, que é o site lá do Chile, onde você pode abrir empresa imediatamente. Esse aqui é o site do Empresa en el Día, do Uruguai, onde você também pode abrir empresa automaticamente em um único dia. E aí, a pergunta que se faz é, por que lá é assim e por que aqui é 79 dias? E uma das respostas a essa pergunta é que lá houve planejamento. Esse gráfico que eu estou mostrando na tela aqui é o gráfico comemorativo de 10 anos de política digital do Uruguai, que foi celebrado no ano passado. Então, esse mapa ele tem um caminho, ele tem metas, ele tem entidades responsáveis, ele tem um caminho que você precisa seguir e ele vai até 2020. Então, eles fizeram um planejamento de onde gostariam de chegar, que começou em 2007 e vai terminar em 2020. E dentre esse planejamento estava a questão de digitalização da abertura de empresas. Então, planejamento é algo extremamente importante e explica um pouco por que até vizinhos nossos estão colhendo esses frutos. Agora, o caso que eu acho mais impressionante é o caso da Estônia.
A Estônia, até trouxe a bandeira da Estônia aqui para todo mundo ver, uma bandeira até um pouco sem graça, né? Mas o caso é interessante. A Estônia, em 1987, tinha um PIB per capita de $2.000. Em 2016, o PIB per capita da Estônia passou para $18.000. Até trouxe um gráfico para vocês visualizarem. Essa queda aqui é a crise de 2008, né? Todo mundo caiu, mas logo depois dá para ver que eles se recuperaram. E a Estônia chegou ali investindo em tecnologia e tecnologia no serviço público. Então, o que a Estônia fez de importante? Eles criaram o que eles chamam de uma sociedade digital. Essa sociedade digital tem como princípio a criação de uma identidade digital única para todos os cidadãos e a unificação dos serviços públicos em um único portal. Então, você vai na Estônia hoje, tudo que você precisa do Estado, saúde, segurança, educação, documentos, estão disponíveis em um único portal. Todos os serviços públicos, você entra no portal e você acessa. E mais, por causa da identidade digital, você não precisa ir fisicamente no órgão. Você pode fazer tudo à distância e não tem papel. Então, a Estônia realmente construiu um jeito de unificar os serviços públicos, e aí o segredo também é descentralizar os dados. Os dados têm que ser interoperáveis, mas eles têm que ser descentralizados por questões de segurança. Então, esse é o segredo. Centraliza os serviços públicos e descentraliza os dados. Esse é o segredo que fez a Estônia criar esse projeto em que um cidadão tem uma identidade e só uma identidade. Esse serviço foi tão eficiente, e eu estou mostrando aqui o cartão de identidade da Estônia na tela, que eles começaram a exportar essa possibilidade. Hoje, eles oferecem a possibilidade de qualquer pessoa no mundo pedir uma identidade estoniana. Sabe quem pediu uma? Olha só. Isso aqui é o dia em que eu fui buscar a minha identidade estoniana, que eu pedi pela internet, inclusive. E eu nunca pisei na Estônia, eu não sei falar uma palavra de estoniano, mas qualquer cidadão do mundo pode ser um cidadão digital. Eles criaram um programa de residência digital. Com o meu cartãozinho, o que eu posso fazer? Eu posso abrir uma empresa na Estônia agora, em 15 minutos, sem pisar na Estônia. Eu posso contratar pessoas a partir de lá, lembrando que a Estônia está na União Europeia. Eu posso pagar previdência social na Estônia, eu posso pagar impostos, eu posso pagar uma tarifa se eu quiser ser usuário do serviço de saúde. Então, às vezes, se eu estou descontente com a previdência no Brasil, vou fazer previdência na Estônia. Estou descontente com abrir empresa no Brasil, abre empresa na Estônia, lá em 15 minutos. Então, eles criaram um negócio que é revolucionário, que é a ideia de governo enquanto serviço. Eles estão exportando o governo. É o primeiro país do mundo que passou a exportar o próprio governo. Então, o plano deles é que eles tenham 1,3 milhão de habitantes, a Estônia é um país muito pequeno, e eles querem ter 10 milhões de residentes digitais, pessoas que operam negócios na Estônia sem nunca ter colocado o pé lá. Então, isso cria um dilema para os governos, porque nós vamos ter que competir por cidadãos globais. Então, esse eu acho que é um ponto em que a gente pode ver o potencial que isso pode trazer. Mas aí você vai me perguntar, mas, Ronaldo, a Estônia, né, 1,3 milhão de habitantes, a Vila Olímpia, em São Paulo, tem mais gente, o bairro de Copacabana tem mais gente que a Estônia, isso aí vale a pena, mas funciona para o Brasil? Aí eu vou te falar o seguinte, tá, a Estônia é um país pequeno, mas que tal, então, a gente falar de um outro país, que é a Índia, né? Bandeira da Índia, mais animada do que a bandeira da Estônia, né?
A Índia fez a mesma coisa. A Índia tem 1,2 bilhão de pessoas, criou uma identidade digital exatamente como a Estônia fez, que tem 4 princípios, que são esses que estão na tela. Ausência de presença física, ausência de papel, ausência de dinheiro e tudo mediante consentimento. Presenceless, paperless, cashless, consent. Na Índia, ninguém mais precisa ir fisicamente no governo. Eles criaram essa identidade que se chama Aadhaar, que significa, na língua hindi, fundação, né? Fundação em cima da qual você constrói outras coisas. E esse Aadhaar, em 5 anos, eles fizeram um processo no país todo, com cadastramento biométrico da íris e também das digitais, etc., onde eles conseguiram dar uma identidade digital para 1,19 bilhões de pessoas em 5 anos. Só para vocês terem uma ideia do efeito colateral positivo disso, 500 milhões de pessoas foram bancarizadas por causa desse processo. Porque hoje, para abrir uma conta em banco, eu não preciso mais ir pessoalmente ao banco, eu abro com essa identidade digital. Então, isso mudou o país, mudou a forma como os serviços públicos são prestados, mesmo a população mais pobre do país hoje tem acesso à identidade digital, e eu acho que o caso da Índia mostra que, se a Índia conseguiu fazer isso, nós também podemos fazer algo semelhante. Esse ponto é importante. Isso me leva ao 4º ponto que eu gostaria de desenvolver aqui, que é justamente para a gente pensar juntos a situação do Brasil. Como é que estamos com relação a essa questão de digitalização, né? E especialmente digitalização documental. A gente sabe que o sistema de identidade brasileiro, infelizmente, é um sistema caótico, né? A gente tem hoje, por exemplo, problemas como esse que foram identificados pelo jornalista da Folha de São Paulo, que conseguiu viajar ao Brasil tirando um RG em cada estado, né? Ele tirou 12 RGs. Isso é um problema, e esse aqui é ainda pior, né? Outra notícia da Folha de São Paulo, onde um indivíduo tinha 47 títulos de eleitor, 43 carteiras de identidade, sendo 23 emitidas na Bahia, 12 em Minas Gerais, 8 em Goiás, 2 carteiras de trabalho, 2 certificados de reservista. Em 2016, a CGU descobriu 47,6 mil CPFs sendo usados por mais de uma pessoa. Então, é um sistema de identificação que tem muitos problemas. E uma das razões disso é que, por exemplo, a emissão de RG no Brasil, ela é estadual. Então, não há uma integração dos sistemas. Outra questão é que a emissão dos RGs é feita pela autoridade policial, com exceção do Rio de Janeiro, onde ela é feita por uma autoridade civil. Então, isso também cria um problema no Brasil, que a gente tem uma bipartição entre identidade e registro civil. O registro civil é o nosso registro biográfico, né? Ele registra que você nasceu, que você se casou, que você morreu. A identidade é o que nos dá unicidade. Ela prova que você é você. Então, tem a sua digital, na Índia tem a íris. Então, tem elementos que identificam que você é uma pessoa única. Países como o Chile, por exemplo, unificaram o registro civil com fornecimento de identidades. Então, está aqui, Serviço de Registro Civil e Identificação. Já deu para ver que o meu espanhol é bem ruim, né? Lá, essas duas funções são ligadas. Então, uma pergunta que a gente tem que fazer é como é que a gente faz para facilitar e integrar esses documentos. E um estudo recente do BID mostrou que o custo do cidadão para obter 6 tipos de documentos ao ano, no Brasil, 7 bilhões de dólares.
que é gasto em tempo e recursos para você gerenciar 6 documentos no Brasil. Esse estudo é muito recente, saiu em agosto desse ano. Eu posso depois também compartilhar para quem tiver interesse. E outro ponto muito importante é que agora a gente está fazendo uma coisa quase extraordinária. A gente está usando a tecnologia para reproduzir o mesmo problema do mundo físico no mundo digital. O brasileiro ele é tão criativo que ele consegue usar a tecnologia para reproduzir a própria burocracia, o que é difícil fazer isso, não é fácil. Mas olha só que interessante. Agora nós temos o e-título de eleitor, nós temos a e-carteira de trabalho, temos a e-carteira de motorista, temos o e-CPF, que inclusive tem que pagar por ele. E tem agora ainda outro documento novo, que é o DNI, que é um outro aplicativo. Faz algum sentido? Não era melhor ter uma identidade única que, por sua vez, dissesse que você pode dirigir, que você pode votar, que você pode trabalhar? Que sentido faz ter aplicativos diferentes para dizer coisas distintas, sendo que você poderia ter um único que dissesse todas as informações que você precisa? Então, não faz sentido nenhum. Eu até chamei essa questão de a multiplicação das identidades digitais. O Brasil é o único país do mundo que, em vez de criar uma única identidade digital, está criando 12. Então, que sentido faz isso? Nenhum. Esse é um desafio que a gente tem para lidar. E o resultado disso é a ineficiência. Hoje, apenas 0,4% dos motoristas têm uma carteira de motorista digital. Dentre outros motivos, que para você ter a carteira de motorista digital, você precisa ir pessoalmente no Detran, o que é outra coisa também inacreditável. Mas a razão é maior do que essa. É o fato de que as pessoas não veem uma utilidade adicional para a carteira que elas já carregam no bolso. Para que eu vou ter uma carteira digital, sendo que a minha carteira de papel vai muito bem, obrigado? Com essa carteira digital, eu vou poder me logar nos sistemas do governo, eu vou poder fazer o meu imposto de renda, eu vou poder fazer o meu e-social, eu vou poder logar autenticado nos sites governamentais, e a resposta vai ser não. Eu vou ter que precisar ainda de outras coisas. Então, a busca que eu acho que a gente tem que ter aqui é pela identidade digital única. Outra questão que eu acho importante. Hoje, existem 48 aplicativos governamentais só no âmbito do governo federal. Gente, quem é que tem 48 aplicativos do governo instalados no celular? Para a população mais pobre, é até impossível, porque o celular de baixo custo não tem memória, para pôr um aplicativo novo tem que deletar o anterior. Então, faz sentido a gente ficar multiplicando os aplicativos ou faz sentido você unificar todas essas funcionalidades num lugar único e a pessoa acessar de uma vez só? Então, esse é outro ponto. Dentre os brasileiros, apenas 12,5% dos brasileiros já baixaram um app governamental. Não só a gente tem muito aplicativo, como eles são pouco utilizados. Só para você ter uma ideia, a gente fez uma medição dos mais populares e o aplicativo mais baixado, dentre esses 12,5% que já baixaram, em primeiro lugar está a Caixa Econômica, em segundo lugar está o FGTS, em terceiro lugar está a Receita Federal, em quarto lugar está o Supremo Tribunal Federal, que é quase inacreditável. Então, é curioso isso, porque a gente precisa repensar esse modelo. E quando você pergunta para as pessoas, você gostaria de ter mais tecnologia no governo? Todo mundo responde. 58% das pessoas respondem sim, gostaria de ter mais tecnologia no governo, mas provavelmente não essa tecnologia. Então, a gente tem hoje uma questão no Brasil que a gente tem uma demanda por mais tecnologia sem oferta. A gente não está dando conta de atualizar a gestão dos nossos serviços públicos. E aí, para encerrar, fica a pergunta: o que podemos fazer para mudar isso? Uma coisa que eu acho que é importante é batalhar pela ideia da identidade digital. Isso vai ser muito importante. Mais do que isso, é preciso mapear a informação no poder público,
né? A gente está lá no nosso Instituto de Pesquisa, criamos esse projeto chamado Mapa da Informação. O que é esse projeto? É exatamente de mapear onde é que a informação se encontra no poder público. A gente já fez o primeiro fluxograma de dados. Cada uma dessas bolinhas aqui é um polo informacional. Daí a gente consegue enxergar os documentos que estão ligados a cada uma. E esse é um projeto que está em curso. É um projeto que ele só vai acabar depois que a gente tiver uma resolução de 100% dos bancos de dados governamentais. Então, é um projeto longo e é um projeto que, curiosamente, não existe um mapa, né? A gente tem mapa da nossa infraestrutura, tem mapa das jazidas minerais, tem mapa das cidades, das obras de esgoto e saneamento, mas nós não temos um mapa da informação no Brasil. E informação hoje é o recurso mais valioso que um país pode ter. Então, é fundamental a gente trabalhar, inclusive, juntos, para a construção desse mapa da informação do país, porque é exatamente isso que vai permitir que a gente dê um passo importante, como é esse caso da criação da identidade digital única e da unificação dos serviços públicos. Então, esse projeto acho que é importante. E aí, para encerrar e fazer a minha conclusão, eu queria encerrar hoje compartilhando com vocês uma segunda hipótese. E essa segunda hipótese é uma espécie de um sonho grande, né, que a gente pode ter juntos. E esse sonho, ele diz mais ou menos o seguinte: o Brasil pode criar, sim, o mais avançado sistema de identidade digital do planeta, protegendo segurança jurídica e revolucionando os serviços públicos. É isso, gente. Muito obrigado. Vamos fazer agora algumas perguntas. Recebemos 5 questionamentos aqui na nossa primeira interação aqui do WhatsApp do tribunal. A primeira delas foi, inclusive, colocada pelo presidente Dado Xerém. Aquele excesso de informações, como é que serão alimentados esses bancos de dados? Como é que vai se alimentar essas informações? Rafael, só para entender, como é que são alimentados hoje, né? Aqueles polos? Sim, provavelmente, né? Aqueles, perfeito. Por exemplo. Tá. Bom, hoje a gente tem silos informacionais, né? Eu, inclusive, acompanhei agora uma decisão excelente do TCU sobre cruzamentos de bancos de dados. Eu acho que essa decisão ela é muito importante. Ela vem ao encontro de tudo isso que a gente discutiu aqui. E o que acontece hoje é que cada órgão da administração pública tem os seus silos informacionais. Muitas vezes, há alguns órgãos que concentram vários silos, né? É o caso, por exemplo, do SERPRO. O SERPRO concentra hoje vários tipos de cadastros administrativos e as informações que estão ligadas a ele. Então, por exemplo, o SERPRO processa os dados da Receita Federal, do CPF, dentre outros. Mas o fato é que hoje a gente tem cada órgão da administração pública, sem até perceber, criando ali o seu mini silo informacional. Esses silos, eles não se comunicam com outros, eles não têm metadados de interoperabilidade. Os silos estaduais, por exemplo, da carteira de identidade, como deu para ver ali, não são interoperáveis. Então, eu posso tirar a mesma carteira de identidade em vários estados diferentes e aquilo não vai gerar nenhum tipo de alerta, porque o sistema não consegue enxergar isso, porque ele é isolado, e assim por diante. Então, a gente tem um desafio hoje como país, que é fazer o que a Índia e o que a Estônia fizeram, que é botar esses silos para conversar. Eu poder entrar na minha identidade digital e eu poder enxergar todo o meu prontuário médico, eu poder enxergar todos os contratos de trabalho que eu tive anotado na minha carteira, os meus diplomas universitários, os meus boletins escolares, tudo vai estar atrelado a uma única identidade. E eu acho que esse é o futuro da administração. Eu acho que não é só a Índia e a Estônia que estão fazendo isso, todos os países estão fazendo, em alguma medida, e quem não fizer, fica para trás, você entendeu? Fica para trás tanto porque
vai ter cada vez mais entidades privadas que vão suprir essa demanda para algumas pessoas. Grande parte vai ficar descoberta, mas para algumas vai ter um nível melhor de serviço. E acontece aquele fenômeno que o governo deixa de ser governo, porque ele não consegue prover os serviços públicos essenciais que esse tipo de recurso aqui permite. Então, é isso. A gente tem uma geografia bastante complexa da forma como a gente usa e guarda e coleta dados no Brasil. Perfeito. A outra, especificamente, como objetivamente órgãos de controle externo, como os tribunais de contas, podem fazer uso destas novas tecnologias, incluindo aí redes sociais? Olha, eu acho que os tribunais de contas estão no lugar privilegiado para inovar. Se tem um órgão hoje no Brasil que eu acho que pode liderar inovações que são muito significativas, esses órgãos são os tribunais de contas. Por quê? Primeiro, pelo acesso a dados. Segundo, pela possibilidade de usar essas tecnologias de ponta que eu mencionei, como inteligência artificial, para fazer análise de dados, tanto estruturados como não estruturados. Terceiro, porque podem usar blockchain para simplificar processos, para simplificar burocracia, certificações e assim por diante. Então, eu acho que tem aqui uma possibilidade extraordinária. Eu acho que tem aqui uma possibilidade de liderar muitas dessas questões que eu coloquei aqui a partir disso. E isso é transformador. Isso pode mudar a forma como a gente pensa serviço público e pode gerar valor. Por exemplo, nota fiscal eletrônica, que é uma conquista que o Brasil tem. Só os dados que as notas fiscais eletrônicas geram, sem analisar o campo do dado pessoal, né, que é o nome da pessoa, etc., mas analisando só o campo da compra, o que foi comprado, qual o preço e em que lugar, você já poderia criar um índice de preços no Brasil espetacular, um índice granularizado por região, por cidade, por município, por bairro, que permitiria criar um sistema de fiscalização, por exemplo, de licitações e de compras públicas, de forma muito mais eficiente. E mais, esse índice de preço seria muito mais interessante do que os índices tradicionais, IGPM, FIPE, etc. Seria um negócio ali olhando para o futuro, usando essa base de dados incrível que o Brasil já tem e adicionando uma camada de inteligência sobre ela. Gente, isso é transformador. A quantidade de bens públicos que você pode gerar a partir dali é algo extraordinário. Então, é esse tipo de transformação que eu tenho na cabeça e que eu acho que o TCU poderia, inclusive, liderar no Brasil. Perfeito. Agora o nosso WhatsApp aqui, eu vou ter que editar, aliás, passar o teu e-mail depois para a gente poder... Pode deixar. Porque agora o nosso WhatsApp aqui começou a bombar, como diria os... Muito bom. A gente tem mais 5 minutos que eu tenho que claro, ele precisa pegar o voo. Para a gente, mais duas aqui, rapidinho. Esse volume, e aliás, uma questão agora um pouco mais humana, esse volume todo de informações, como, por exemplo, aquela questão do rato lá em Boston, não pode transformar as pessoas em ultra dependentes de tecnologia. Agora eu não vou dar um passo, não vou atravessar a rua, porque naquela rua tem um índice X de atropelamentos, por exemplo. O sujeito não fica... perder um pouquinho a referência do... Pode. E por isso você precisa de duas coisas. Se tornar ultra dependente, né, da tecnologia? Pode. Você precisa de duas coisas. Primeiro, proteção de dados, né? O tema da privacidade é fundamental. Nada disso aqui pode ser feito sem ter uma camada de proteção de dados muito importante. E mais, você precisa ter governança. Você não pode ter esse sistema feito de forma unissetorial. Você tem que fazer isso aqui de forma multissetorial, com fiscalização da sociedade, da comunidade científica e assim por diante. Então, essas são algumas salvaguardas. E a outra coisa, você tem que ter, nesse modelo de multissetorialismo, o maior cuidado possível para esse ser um sistema de neutralidade, um sistema neutro, um sistema que não interfira e reforce problemas que você já tem. Vou te dar um exemplo prático. Os sistemas de GPS hoje, eles já começaram a alertar em cidades como Rio de Janeiro sobre áreas de favela. Então, você teve muito incidente no Rio de Janeiro da pessoa que estava dirigindo com base no GPS e a pessoa
foi dirigida a passar numa área de conflito de favela. Sim. E acabou sendo executada, tomando tiro, etc. E aí o que acontece? Começou a se ter um alerta nos GPS dizendo lá, olha, isso aqui é uma área de favela, o que é importante e foi uma medida, ao meu ver, acertada. Mas essa medida, sem ser colocada alguma atuação sobre a área ou alguma mudança de perspectiva, pode tornar aquela área ainda mais isolada, ainda mais erma e, por sua vez, ainda mais perigosa. Então, você cria um sistema que pode gerar um círculo vicioso ali, em que o problema cria mais problema até o ponto dele ficar insolúvel. Isso é um risco da tecnologia. Esse tipo do que a gente chama de reinforcement, isso pode acontecer em todas as áreas. Por exemplo, nos Estados Unidos estão usando muito tecnologia agora para decisão de processo criminal, se a pessoa vai ter direito a sair em liberdade provisória ou não. E essa decisão passou a ser feita por inteligência artificial. Só que aí começaram a estudar isso, e a inteligência artificial ela usava bases do passado, né? Então ela começou a perceber que pessoas de cor negra e pessoas de baixa renda tinham maior probabilidade de ter a sua liberdade provisória negada. E isso reforçava o problema, um problema do passado que acabava sendo reforçado. Então, a gente tem que tomar cuidado, e isso que você falou é essencial, para que, ao montar esses sistemas, a gente tenha os freios e os contrapesos necessários para a gente não reforçar problemas do passado, que, na verdade, precisam de mais atenção, e eles podem, inclusive, piorar, porque eles entram numa câmara de eco e você fica tomando decisões naquele sentido que podem ser prejudiciais. Então, esse ponto é muito importante. Pessoal, nós temos várias perguntas aqui, mas, infelizmente, o Ronaldo ele tem voo daqui a pouquinho. E eu vou pedir a gentileza, Ronaldo, depois de passar nós vamos colocar o teu e-mail aqui novamente. Está na tela. Está na tela ali, né? Está na tela. O pessoal poder tirar algumas dúvidas, eu me comprometo a repassar essas dúvidas e peço a gentileza daí de poder... Pode passar todas as dúvidas. Quem tiver também interesse em escrever, estou à disposição. E é um prazer continuar essa conversa em outros canais, inclusive nas mídias digitais, que é o tema da nossa palestra aqui hoje. Ronaldo Lemos, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada ao Ronaldo, obrigada também ao Rafael Martini, nosso presidente da mesa. Está entregando, então, ao nosso palestrante o livro sobre a gastronomia de Santa Catarina. Um agradecimento da organização do 6º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Muito obrigada. Acompanhe nossa cobertura também pelo site do TCE, Twitter e WhatsApp 48 991 13 2308.